Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o que a gente temia acabou acontecendo. O Yuri Alberto teve sim uma lesão constatada e a pergunta que fica, ele tá fora do Paulistão? A gente vai falar sobre isso. E o Angileri e o Zaccaria, afinal de contas, quando o Dorival vai poder contar com eles? Ele falou sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos junto. Tô aguardando a tua inscrição aqui, segunda de carnaval, né? A gente trabalhando. Não custa nada, tá? Você só me ajuda a crescer. E se você gosta dos meus vídeos, é a única coisa que eu te peço, tá bom? Obrigado pela moral de sempre. Rapaziada, o Corinthians comunicou que o Yuri Alberto teve constatada uma lesão depois de um exame de ressonância magnética, que é o que detecta e confirma exatamente o grau, o nível da lesão que a gente já sabia que ele tinha sentido pela maneira como ele sai de campo lá no Maião, né, no 1º de maio, no jogo contra o São Bernardo, jogou apenas alguns minutos, entra no segundo tempo, sente a coxa ali sozinho e quando é carregado no final assustou, né, porque ele mal conseguia botar o pé no chão. Bom, a lesão é de grau 2. O que significa isso? Porque estava até conversando com o Dr. Marco Aurélio Cunha, né, meu colega de jogo aberto, que, enfim, né, tem uma, embora seja ortopedista, tem experiência, né, em departamento médico de futebol, né? E se você conversar com qualquer médico de departamentos, né, de futebol, que estão acostumados com isso, e até mesmo jornalistas, né, com a experiência que a gente tem ao longo dos anos de entender quando o jogador já sente esse tipo de lesão, qual o tempo de parada e tudo mais. Uma lesão muscular, né, a fibra ali se rompe, né, com uma carga repetitiva, né, normalmente por um estresse ali do músculo, e aí você tem que tentar entender qual é o grau disso, né? Às vezes é um rompimento maior, às vezes gera apenas um desconforto, então não há um rompimento, às vezes há um rompimento mínimo. Então ele teve essa lesão muscular e grau 2 tem uma previsão de retorno de cerca de 3 a 4 semanas. Se fosse uma lesão de grau 1, em 10 dias ele estaria de volta, em uma semana, 10 dias ele estaria de volta. Grau 2 é de 3 a 4 semanas. Grau 3, como acontece, pode até ficar fora por 2 meses. Então, o Yuri tem uma lesão de grau 2. Previsão, então, mais simplista, porque os departamentos médicos, inclusive, nem informam o prazo de retorno, porque depende muito da recuperação do atleta. Mas existe uma média, né? Uma média calculada de 21 dias, pelo menos, em que o jogador esteja fora. Mas esses 21 dias, eles representam a recuperação total ou apenas o período em que o cara não foi para o campo para fazer a transição? Normalmente é o prazo total, de 3 a 4 semanas. A final do Campeonato Paulista, as finais do Campeonato Paulista em 2 jogos, elas estão marcadas para os dias 4 e 8 de março. Nós estamos no dia 16 de fevereiro. Então, nós estamos aí estimando que até o dia 8 de março você tem o quê? 20 e poucos dias. A tendência é que ele esteja fora do Campeonato Paulista. Mas estamos falando de Yuri Alberto. E o Yuri, ele tem um histórico muito positivo em recuperação de lesões, da hérnia que ele já tirou, lesão de coluna, lesões musculares. O Yuri, ele sempre se recupera antes do previsto. Ele tem uma genética muito boa, ele tem uma vida muito regrada, ele tem um condicionamento físico diferenciado, dá pra gente colocar dessa maneira. Então, quando você coloca o Yuri, e ele infelizmente passou por muitas lesões nos últimos tempos, muitas que inclusive poderia tirá-lo de 3 a 4 meses, ele voltava em 2. O Yuri tem essa capacidade. Não é uma lesão simples ao mesmo tempo, dessas que são mais corriqueiras no futebol, mas, cara, eu vou dizer pra vocês, obviamente, eu não sou médico, né? Eu preciso fazer e reforçar isso o tempo inteiro. Dentro de uma previsão que é feita pelos médicos de 21 dias, eu digo pra vocês que, se tratando do Yuri Alberto, eu não duvido que ele esteja à disposição no segundo jogo da final. E aí nós estamos falando no dia 8 de março. Se o Corinthians chegar até lá, evidentemente, né? O Corinthians tem quartas de final agora no domingo. Então, dia 22 é o primeiro jogo das quartas, e jogo único, na verdade. No dia 1º de março é o jogo da semifinal, é jogo único. E aí vem as finais, 4 e 8 de março. No dia 4, pode ser que ele seja até relacionado, mas eu suspeito que no dia 8, se o Corinthians chegar até lá, o Yuri esteja à disposição. Estou me baseando no histórico dele, estou me baseando na previsão de uma lesão de grau 2
E, enfim, e creio que o Yuri possa estar de volta numa recuperação tranquila e já participando da transição, treinando com os companheiros naquela semana final ali e podendo jogar o segundo jogo. Mas vamos lá, até lá tem um caminho. E esse caminho é sem Yuri Alberto. Como que o Dorival vai montar esse ataque? Porque o Guinegão, por exemplo, que foi utilizado no ano passado, às vezes até junto do Kaique, porque o Memphis e o Yuri se ausentaram ao mesmo tempo em determinado momento, o Guinegão não vem tão bem. O Caio César tem uma previsão aí de voltar nos próximos dias, mas ele também não é um 9, né? Não é um centroavante. O Pedro Raul voltou a ser reintegrado, você sabe, do empréstimo para o Ceará, teve algumas oportunidades e digamos que ele não aproveitou. Eu vejo muita gente pedindo sequência para o Pedro Raul. Cara, eu vi ele ser testado de novo e ele de novo não deu conta. E a gente sabe que o Pedro Raul tem uma característica muito diferente. Ele é um jogador bem mais posicionado, de área e, caramba, no Ceará ele fez muitos gols, mas você tem que jogar num estilo diferente. Então o Corinthians vai ter que se adaptar ao Pedro Raul. O Pedro Raul vai aproveitar a chance, eu acho até que ele pode acabar entrando em mais jogos a partir de agora. Mas assim, ele vai ter que dar conta também. Ele vai ter que aproveitar. Por exemplo, quinta-feira contra o Atlético Paranaense. É um jogo ruim, num gramado sintético, contra um time que veio da Série B, mas começou bem o campeonato. Lá, além do gramado sintético, o campo está em péssimas condições. Como tem o jogo decisivo contra a Lusa no próximo domingo, é possível que o Dorival dê uma rodada a mais nesse elenco, embora seja Brasileirão, então você não possa desperdiçar tantos pontos assim. É o momento de você chegar em quem quer que seja no Guinegão, seja no Pedro Raul, seja no Vitinho, e dizer, rapaziada, a hora é agora. Tem jogos acumulados de 3 em 3 dias. Eu tô sem o Yuri Alberto no comando de ataque e tem outros jogadores que estão fora, o Breno Bidon, por exemplo. É chegar nos outros e dizer, bater nas costas e falar, vocês querem uma chance? Ela chegou. E aí eu não sei, realmente eu não sei o que o Dorival vai fazer. Se ele vai de Guinegão, se ele vai de Pedro Raul, se ele vai usar algum outro... Nem tem outro atacante no elenco, né? Não tem. O Kaique, o Guinegão, o Pedro Raul, o Caio César que está machucado, o Vitinho. São as opções que ele tem. Claro, né? O Memphis, enfim. E aí a dúvida. Como que ele trabalha esses 2 jogos sequenciais? O jogo contra o Atlético Paranaense e o jogo contra a Portuguesa. Eu acho que ele vai ter que dar uma segurada no jogo contra o Atlético por ser gramado sintético, em péssimas condições e pela decisão de domingo. Porque aí a gente está falando de um Campeonato Paulista na reta final. E se o Corinthians quiser ganhar o título, ele precisa avançar. E o brasileiro, por mais que você tropece na quinta-feira, você tem tempo de recuperar. Nesse momento, você tem que fazer uma escolha. E não me parece que existam muitas opções. Então, dá uma mesclada na quinta-feira, de repente leva alguns no banco, né? Só que o gramado sintético, cara, ele é sempre prejudicial, ele é sempre preocupante. E domingo tem o jogo contra a Lusa, que inclusive teve horário e datas, né, confirmados, porque 2 jogos serão no sábado, nas quartas de final do Paulistão. O Palmeiras joga contra o Capivariano às 8h30 da noite, o Santos com o Novo Horizontino às 6h30, isso tudo do sábado, ou às 4h30, na verdade. E no domingo nós temos outros 2 jogos, que são São Paulo e Bragantino, e também o Corinthians com a Portuguesa. Na verdade, eu misturei tudo aqui. Eu misturei tudo aqui. Vamos lá, deixa eu confirmar para vocês. O São Paulo e o Bragantino, ou o Bragantino e São Paulo é no sábado, junto com o Palmeiras e Capivariano. No domingo é Novo Horizontino e Santos, Portuguesa e Corinthians, tá? O jogo do Bragantino é 6h30, o do Palmeiras 8h30, isso no sábado. No domingo é Novo Horizontino e Santos às 4h e Portuguesa e Corinthians 8h30 da noite, no Canindé, o último jogo das quartas de final. Vai ter que focar nesse jogo, embora o jogo contra o Furacão seja também importante. E aí, que bom que o Corinthians começou a dar um pouquinho mais de robustez ao seu elenco. Hoje você tem Matheus Pereira, você tem o Alan, você tem o Vitinho, que já chegou faz tempo, né? Você tem o Caio César, que não tá voltando agora, mas vai voltar ali na frente, mas perdeu o Yuri. Então,
Cara, que pepino. Ao longo da semana a gente vai tentar projetar essas duas equipes, de que maneira ele vai dividir as escalações, tá? Bom, e tem 2 outros reforços, um deles já anunciado, o outro ainda nem isso, que já estão treinando com o Corinthians. Eu tô falando do Fabrício Angileri e do Zakaria Labiad, o marroquino, que ainda não foi anunciado nem regularizado, porque é a primeira vez, né, que ele trabalha no Brasil, então tem visto de trabalho, tem uma burocracia diferente, então a documentação demanda mais tempo. O Corinthians não conseguiu ainda regularizá-lo para poder anunciá-lo e registrá-lo no BID, mas ele já está treinando, inclusive, com os demais jogadores. Ele não entra em campo desde novembro do ano passado. Então o Dorival falou na coletiva que ele demanda de um tempo maior para readquirir a forma física também, além da regularização. Mas ele conta que 2 semanas mais ou menos ele já esteja à disposição. O Fabrício Angileri talvez um pouco antes até, porque o Dorival falou que ele tem uma condição física até invejável, mas ele também não entra em campo desde o dia 21 de dezembro, na verdade, quando o Corinthians disputou a Copa do Brasil. E por um erro de planejamento do staff, do jogador, ele ficou sem clube ao final do ano e ficou sem trabalhar. Então ele precisa readquirir tudo isso a partir de agora. Ele precisa, voltar para a fila, para o fim da fila, em termos físicos. Mas, como o Dorival disse, ele é privilegiado fisicamente, em seguida ele vai estar à disposição. Então, questão de 1 semana, 10 dias no máximo o Angileri e em 2 semanas o Zakaria Labiad, que vão ajudar e muito nessa reta final de Paulistão e também com o Brasileirão a todo vapor. Agora, até lá, o Dorival vai ter que se virar com o que tem. Não sei nem se ele não vai resgatar mais alguns jogadores da base, se é que existe alguma possibilidade, porque ele já vem fazendo isso com o André, Dieguinho, o próprio Kaique Guinegão, conseguiu um lateral direito para ser reserva do Mateuzinho, que é o Pedro Milans, mas na esquerda vai ter que esperar pelo Angileri, enquanto isso o Matheus Bidu vai ter que jogar praticamente todos os jogos. Tem o Gabriel Paulista, que também chegou bem na defesa, e aí você tem o Choca, o André Ramalho, que podem dar uma revezada junto do Gustavo Henrique e do próprio Gabriel Paulista. O elenco tá melhor, tá mais encorpado, mas, cara, não pode machucar mais ninguém, porque senão o cobertor é curto demais. E quando machuca um cara desse nível, como o do Yuri, aí você tem que usar. Então, fiel, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, valeu!